Saudações pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos dar início aí a mais um dia de congresso online no Brasil Ferroviário. Antes de mais nada, eu queria aproveitar a oportunidade ímpar, inclusive, meu agradecimento especial aí para o Lucas Evaristo, que nos concedeu aí essa oportunidade de estarmos juntos aqui e apresentar, né, um pouco do nosso trabalho, trazer um pouco das nossas vivências e que certamente essas temáticas que eu e outros colegas anteriormente já fizeram vai agregar uns aos outros aí de alguma forma, tá? E principalmente para aqueles que puderem atingir aí, de poder assistir, tá? A temática de hoje vai ser referente à gestão de riscos ocupacionais dentro do setor metroviário. Vou trazer para vocês aqui algumas abordagens referente à parte de segurança do trabalho, ok? Antes de mais nada, eu queria fazer aí uma breve apresentação sobre o profissional que eu sou dentro dessa área, tá? Para que a gente possa aí dar início de fato às nossas apresentações referentes a esse tema. Eu sou o Sandro Martins, sou profissional de segurança do trabalho há pouco mais de 15 anos de experiência, né? Na verdade são 18 anos para ser mais concreto. Eu sou especialista na área de higiene ocupacional, sou ergonomista e especialista também na área de engenharia contra incêndio e pânico, né? Além de outras proficiências também na área de resgate, mas tenho também aí algumas vivências dentro da área do setor portuário, metroviário, petroquímica, civil, montagem industrial, mineração subterrânea, mineração a céu aberto, BPO, dentre outras. Atualmente eu laboro no sistema metroviário aqui em Salvador, Bahia, e como eu havia mencionado aí anteriormente, eu vou puxar a sardinha aí para o lado da segurança do trabalho, né? Obviamente que é a minha área preferida, a área que eu gosto de atuar. E nesse primeiro momento, como vocês puderam ver aí, como vocês podem ver na verdade nessa imagem, segurança tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? Nós tivemos aí várias temáticas boas. Eu consegui assistir boa parte desses vídeos, né, que nós pudemos ver dentro desse congresso, e todas com a sua devida importância, e aqui, obviamente, trazendo um pouco também dessa importância da segurança, né? Eu sempre digo para os nossos colaboradores aqui da nossa unidade que, por mais que eles sejam excepcionais enquanto profissionais, por mais que eles façam um ótimo trabalho, mas antes de tudo, a gente tem que pensar em segurança, né? Nossa segurança é a condição de nossa existência. Da mesma forma que a gente sai de casa para ir para o trabalho, a gente tem que voltar para casa com a nossa integridade garantida, né? Para que a gente possa curtir esse momento junto com a nossa família e aproveitar da melhor forma possível. Porém, entretanto, todavia, sempre que a gente falar de segurança, não podemos deixar de falar dele, aquele principal motivador que nos faz fazer esse trabalho bacana de gerar uma condição de segurança e fazer uma boa gestão dentro da nossa empresa, que são os riscos. E aí tem a nossa frase, né? O risco ele existe mesmo que não seja visível. E aí é que entra a importância do trabalho dos profissionais de segurança em todos os níveis hierárquicos e em todas as suas condicionâncias. Eu estou falando aqui dos técnicos de segurança, dos engenheiros, dos auxiliares, dos assistentes, dos ergonomistas, do pessoal que trabalha com manutenção, dos gestores e de todo mundo que faz parte desse processo, né? Até porque a segurança é um papel de todos. Se voltarmos no tempo aí, coisa de 30, 40 anos, né, onde o Brasil ainda estava num processo de, de melhoria, vamos dizer assim, desse processo de segurança ao qual nós já estamos hoje bem melhores, se a gente fizer essa relação do que tínhamos no passado, essa demanda era voltada somente para a equipe de segurança do trabalho. E hoje já não é mais assim. Hoje nós já precisamos pensar de uma maneira muito mais ampla, já que os gestores das áreas são os principais responsáveis de fazer as aplicações do processo de segurança do trabalho nas empresas. Porém, a segurança ele é um papel de todos. É o papel da segurança do trabalho, o papel da gestão, é o papel da alta administração que vai fazer cumprir com todos os requisitos legais que a empresa tem, das normativas que existem em vigor e, obviamente, de todas as pessoas que elaboram dentro daquele contexto organizacional, certo? E dentro dessa mesma imagem, a primeira coisa que nós temos que fazer enquanto profissionais da área, junto com as outras equipes, que é um trabalho multidisciplinar,
é fazer a identificação dos riscos. Primeiro passo. Claro que nós temos aqui várias ferramentas, né, para poder tratar dessa problemática e fazer com que tenhamos essa identificação de risco de uma forma mais assertiva, mas não tem como a gente falar de todas elas aqui, mas uma delas é a APR, né, que é a mais usual, que nós temos inclusive dentro das organizações hoje, a análise preliminar de risco. Nós conseguimos identificar esse risco e através daí nós vamos desdobrar todas as outras condicionantes que vocês estão vendo aí no material. Como por exemplo, uma vez que eu identifico o risco, eu preciso avaliar o quanto que o meu colaborador está exposto, tá? Porque tem aquela máxima, né? Então, o colaborador está fazendo uma atividade, como vocês podem ver aqui, a manutenção na via. Ele faz essa atividade todos os dias, mas um dos passos que nós precisamos fazer é identificar a exposição dele, ou seja, quanto tempo que ele faz essa atividade. Durante quanto tempo ele precisa ficar nessa posição? Durante quanto tempo ele fica nessa condição de torção de tronco? Fazer torções de tronco ou inclinação do próprio tronco. À medida que você vai fazendo isso aí diariamente e por um certo tempo, obviamente que esse colaborador vai desenvolver algum tipo de problema aí na coluna vertebral. E é por isso que a gente precisa não somente identificar esse tipo de risco, eu estou pegando aqui somente essa condição de fator ergonômico. Claro que aqui a gente vai encontrar vários outros riscos, tá? Vocês podem inclusive identificar aqui através da imagem. Porém, né, pegando aqui essa sequência, identifiquei o risco e faço a avaliação do quanto que ele está exposto. Posteriormente a esse processo, a gente indica aí qual que é a severidade, tá? Então, se você identificou o risco do colaborador, ele está exposto todos os dias dentro de uma carga horária de 2, 3, 4 ou mais horas, isso vai gerar uma severidade. O quanto que isso vai ser severo para o meu colaborador? O quanto que isso pode impactar na vida dele e também dentro da organização, né? Que a gente também não pode deixar de fazer esse tipo de consideração. Mediante essa severidade, o quanto que isso pode ser severo, o quanto que isso pode trazer dano para o meu colaborador, eu tenho que mensurar essa gradação. E aqui, nesse momento, é importante salientar uma coisa. Nem todo tipo de risco nós conseguimos fazer uma avaliação quantitativa, que seria o mundo ideal, seria o mundo perfeito hoje, dentro da higiene ocupacional e da segurança do trabalho, principalmente. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Se você pegar, por exemplo, a quantidade de som ou de ruído que você tem dentro de uma área de manutenção, por exemplo, esse ruído a gente consegue fazer a mensuração. E baseado nessa mensuração, você consegue extrair dentro do relatório do equipamento qual é o nível de pressão sonora que tem lá, né, que comumente as pessoas dizem hoje dentro dos ambientes corporativos, 85 decibéis para 8 horas. Claro que dentro da higiene ocupacional essa não seria a relação ideal que nós teríamos para poder fazer. Mas vamos imaginar que para 85 decibéis, que equivale a 100% da dose hoje, para ruído, você tem lá 8 horas de exposição desse colaborador e você consegue fazer essa gradação, você consegue mensurar. Assim como você consegue mensurar a quantidade de poeira, assim como você consegue mensurar a quantidade de vapores, assim como você também consegue mensurar a quantidade de gases, tá? Mas nem todos os riscos a gente consegue fazer isso, que é o caso dos fatores ergonômicos e dos riscos mecânicos também. Porém, utilizando aí algumas tabelas, algumas metodologias internacionais, nós conseguimos sim chegar a alguns valores que são importantes para a gente colocar dentro desse nosso processo e a partir daí a gente consegue sim fazer um trabalho de controle melhor. E por falar em controle, seria aí a nossa quarta instância dessa nossa listagem, né? Se eu identifico o risco, avalio a exposição do meu colaborador, sei o quanto que é severo para ele, danoso, eu faço a mensuração dele. Eu vou partir agora para o passo de controlar. A ideia, claro, da higiene ocupacional seria eliminar o risco, mas a gente sabe que eliminar o risco é uma condição muito difícil. Então, se pegarmos ali os anseios da ISO 9001, da ISO 45001, gestão de segurança e gestão da qualidade, a gente vai identificar lá que para existir o risco, a gente tem que ter primeiro o perigo. O perigo, basicamente, é toda a condição de trabalho que a gente tem. Então, o trabalho, por si só, já é uma condição perigosa, vai colocar o colaborador em certas situações perigosas, só que esses perigos, esses riscos, eles precisam sim ser controlados para que a gente possa fazer um trabalho bacana, garantir que a produção aconteça em paralelo à segurança do colaborador e, obviamente, que isso também vai trazer aí
benefícios para a empresa. Como que nós fazemos isso? Nós temos aí os famosos POPs, né, os procedimentos operacionais padrões, nós temos as instruções técnicas, procedimentos internos dentro da empresa, e aí você tem aí uma série de documentações, uma série de legislações, de normas técnicas que a gente pode fazer junto com os controles que nós falamos anteriormente, para no final de tudo garantir que o meu colaborador, que o seu colaborador, possa aí ter uma condição segura de trabalho. Temos os treinamentos, né? O treinamento por si só, ele não resolve os problemas. A gente vê muitas vezes em algumas empresas que o plano de ação é fazer treinamentos. Eu conheço aí várias pessoas, vários colaboradores que foram treinados aí ao longo dos anos, por 10, 20, 30 anos, dentro de uma mesma normativa. Só que isso não é um fator preponderante, ou melhor, não é o fator mais preponderante para poder determinar que o acidente não aconteça. Eu preciso gerar condições de sensibilização para que o meu colaborador ele possa desenvolver por si só a consciência. É como eu sempre digo, nós não temos a capacidade nenhuma de conscientizar ninguém, até porque a conscientização é um processo individual. Eu consigo gerar sensibilizações através de imagens, através de vídeos, através de um trabalho bem feito, fazendo bons projetos, e, de uma certa forma, fazer com que o meu colaborador entenda que a segurança é importante para dentro da organização. Claro que esse é um processo de formiga, né? Aos poucos a gente vai fazendo ali até chegar ao nosso objetivo maior, que é zerar o número de acidentes e ter menos pessoas que dependam aí, por exemplo, da previdência social que nós temos em decorrência dos benefícios por conta de acidentes de trabalho. Ok? Seguindo adiante, aqui nós temos as 4 premissas da higiene ocupacional, que também é bastante utilizada dentro da segurança do trabalho. Se nós pegarmos isso e colocar em prática todos os dias de forma efetiva, obviamente que nós chegaremos aí aos nossos propósitos dentro da organização, que é zerar os acidentes de trabalho, tá? E fazer uma gestão de segurança muito bacana e muito assertiva. O primeiro item, o primeiro ponto seria antecipação. Como o próprio nome já está dizendo, o que é que seria essa antecipação? Eu preciso me antecipar ao risco, tá? Isso ele vai entrar dentro, isso vai entrar na condição de projeto. Então, antes de gerar a concepção da atividade, antes de termos aquela tarefa, antes de termos aí aquela condicionante das atividades que precisam acontecer, eu preciso me antecipar. O que é que eu vou utilizar de material, o que é que eu vou ter de recursos, o que é que eu vou ter de máquinas, o que é que eu vou ter de equipamentos. E aí é baseado nisso que eu vou fazer um trabalho junto com a minha equipe multidisciplinar, né? Segurança do trabalho, manutenção, engenharia e os colaboradores que vão desenvolver aquela atividade, para que juntos possamos identificar as possíveis condições de risco e fazer o tratamento deles. Ok? Juntamente com a antecipação, a gente tem lá o reconhecimento. O que é o reconhecimento? E muitas das vezes você faz um planejamento para identificar quais são os riscos que são previstos ali, só que no momento da atividade, na concepção da atividade, acabam existindo outros riscos que não foram pontuados, que não foram elencados lá atrás no processo de antecipação. Então, quando você reconhece, você está dizendo o seguinte: olha, eu imagino que vai ter esses riscos aqui e agora de fato eu estou reconhecendo parte 1, ou apareceram outros riscos que não foram identificados no processo de antecipação e eu também estou fazendo reconhecimento para que eu possa fazer uma construção bacana do meu processo ali de gestão. E logo após o reconhecimento eu faço a avaliação. E aí é um pouco daquilo que nós falamos aí anteriormente, referente aos riscos que podem ser mensurados e os riscos que não podem ser mensurados. Só que, na verdade, essa mensuração ela existe. Eu posso trazer aí algumas tabelas, né, umas mais utilizadas que a gente vê aqui na região, Salvador, Bahia, é a metodologia da RAIA, de 2015. Nós temos também aí as matrizes da ABS 8800 e várias outras que nós temos aí, nacional e internacional, que a gente pontua, a gente vai colocando alguns números lá que vão servir de base para a gente identificar se aquela atividade que o colaborador está fazendo com o risco de queda de material, de projeção de partículas, de inalação de poeiras,
ou do próprio ruído, a gente pode mensurar, gerar números, se eu gero números, eu gero valores, e esses dados eles precisam ser utilizados para ser como base desse nosso trabalho de gestão também. E aí, por fim, né, seria o controle. Então, se eu fiz antecipação lá no meu projeto, antecipei-me aos riscos, fiz o reconhecimento deles, fiz a avaliação dos mesmos, chegou o momento agora de fazer o controle. Ou eu elimino, ou eu faço um controle tão bem feito que aquele risco que antes era muito grande, ele agora passa a ser pequeno, que é o que nós chamamos hoje de risco aceitável, ou seja, risco tolerável. O risco existe, nós reconhecemos a existência desse risco, porém ele é tão pequeno que ele não será suficientemente capaz de gerar um acidente, uma lesão mais grave dentro da minha equipe de trabalho. E esse é o nosso escopo para o processo de higiene ocupacional. E aqui trazendo mais um fluxograma de como é que funciona toda essa gestão de higiene ocupacional e segurança do trabalho, nós temos lá no topo a atividade de trabalho que vai ser desenvolvida, é uma atividade de lixamento que vai ser feita, é uma atividade de solda, é uma atividade de construção, de remoção, de troca ali dos jacarés, das AMVs, dos trilhos, enfim. Qual é o tipo de trabalho que eu vou fazer? Se eu estou falando de... Se eu estou falando de exposição, o quanto que o meu colaborador ele vai estar exposto, eu estou falando de higiene ocupacional. E a gente volta a tudo aquilo que nós falamos anteriormente, de toda a gestão em antecipar, em fazer o reconhecimento, em fazer a avaliação e, por fim, fazer o controle. A higiene ocupacional ela vai trabalhar dentro das suas ramificações, naquelas 4 premissas que nós vimos aí anteriormente, para poder garantir que essa exposição ela não vai ser, de fato, algo comprometedor para o meu colaborador. Quando eu falo de doença, né, possibilidade de desenvolver uma doença, ou a doença ela já é pré-existente, ou ela passa a existir dentro das condições dessa atividade de trabalho, como vocês estão vendo aí no topo, eu estou falando de medicina ocupacional. E aí já entra médico, já entra enfermeiro, já entra fisioterapeuta. Se a gente for falar a nível de SESMIT, conforme lá em R4 no quadro 2, você vai ter lá para a equipe de medicina, o enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho e o auxiliar. Só que isso não desobriga as empresas de fazer o cumprimento, né, de colocar mais pessoas que vão ajudar. Inclusive, eu já vi empresas, e na nossa empresa aqui também na Bahia, temos esse SESMIT voltado para a área de medicina um pouco mais robusto. A gente não tem só o médico, a gente não tem só o enfermeiro, a gente não tem só o auxiliar, a gente também tem equipe que vai fazer ali aquele trabalho de psicologia, né, que vai dar uma atenção de saúde melhor. E aí, pessoal, junto com a higiene ocupacional e a medicina ocupacional, eu formo saúde ocupacional. Então, sempre que vocês ouvirem falar de saúde ocupacional, seria o mundo ideal essa junção dessas duas ciências, higiene ocupacional e medicina ocupacional, para que no final, repito, nós possamos atingir aí o nosso objetivo de garantir a integridade e saúde das pessoas que laboram nas nossas organizações. Falando um pouco dos principais riscos do sistema metroviário, eu considerei aqui dentro da nossa realidade, obviamente, claro que para outras organizações podemos ter aí outras realidades, alguns mais, outros menos, mas os principais seriam basicamente esses, tá? Vamos começar aí da esquerda para a direita, onde vocês estão vendo aí ruído. Ruído, ele na verdade é o risco mais comum, né, de todas as organizações. Quando a gente fala de higiene ocupacional, esse é o nosso carro-chefe de fazer as medições, de tentar fazer as gestões. E aí entra o PCA, né, o Programa de Conservação Auditiva, mas antes eu preciso fazer as medições, até para poder identificar se o meu EPI ele é adequado. A gente faz alguns cálculos, a gente utiliza dados estatísticos, enfim. Esse ruído ele é muito mais encontrado dentro das áreas de manutenção, né, justamente por conta da utilização de algumas máquinas que são utilizadas dentro do processo. Só que a gente não pode esquecer que o ruído, ele na verdade é um som, né, desagradável, se a gente for falar de termos subjetivos aqui, conceitualmente falando, o ruído é todo tipo de som desagradável. Mas dentro da higiene ocupacional é tudo aquilo que gera pressão sonora
já que são formas de ondas mecânicas, ou seja, ela precisa de material, de partícula, né, para poder ser transferida de um ponto para outro. Aí entra aquela relação de refração e zona de pressão também. Então esse som que sai aqui, né, da minha voz, que é emanado das minhas cordas vocais, é, de uma certa forma, um ruído, né? Se a gente for categorizar a condição de pressão sonora, vamos dizer assim. Se eu elevar mais o meu tom de voz, ele vai atingir um pico de energia maior e claro que isso vai entrar naquela condicionante das tabelas que nós temos, né, fixadas, indexadas dentro das nossas normas de segurança do trabalho, principalmente a NR15 lá no anexo 1 e 2. A1, né, principalmente por conta de ruído contínuo intermitente. Mas muito se engana quem pensa que o ruído ele só vai existir na área de manutenção. Se levarmos em consideração o ruído de fundo, o ruído das multidões, das pessoas que estão ali dentro da área do atendimento, por exemplo, eu vejo aqui que o pessoal na área de bloqueio está num ambiente um pouco aberto, um pouco fechado. Então você vai reverberando aquela condição de ruído e aquilo também acaba afetando de uma certa forma o nosso colaborador. Tá? Inalação de partículas, e aqui ela pode ser encontrada em várias áreas, na área da civil principalmente, dentro da área de manutenção, no serviço de soldagem, você também vai encontrar ali serviço de sopramento, perdão. Isso acontece com uma certa frequência aqui na nossa unidade também. Você vê lá a projeção de partícula dos óxidos de ferro que são emanados lá do processo, quando o trem está passando, o metrô está passando, e esse material que fica particulado, que é finamente dividido, fica em suspensão no ar, e isso certamente pode provocar algum tipo de dano também para o nosso colaborador. Os fatores ergonômicos, que foi aquela imagem que nós utilizamos lá no início para poder trazer esse contexto, a forma como o nosso colaborador faz a atividade, o fato dele ter que inclinar o tronco, de fazer a torção de tronco, as posições inadequadas, ao fato de ele estar na mesma posição por muito tempo, levantamento de peso, quando ele vai fazer uma atividade de manutenção e o braço ele precisa ficar na posição por mais tempo do que o normal, fazendo o mesmo movimento repetitivo, isso gera uma condição ergonômica ruim para aquele nosso colaborador. E aí vai entrar a nossa análise ergonômica preliminar e posteriormente, a depender dos resultados, faremos aí a famosa AET, a análise ergonômica do trabalho. Temos aí algumas condições de queda, queda de mesmo nível, queda de nível diferente, colaboradores que fazem ali a transição na via para fazer algum tipo de manutenção por conta da condição já pré-existente da via, do trilho. Então, às vezes, por falta de atenção, ele bate ali no material, numa estrutura que é imóvel, e aí acaba gerando essa problemática aí de ter uma queda. Temos também contato com superfícies escoriantes, né? Então, o colaborador ele pode acidentalmente se envolver com materiais ou estruturas que podem ser cortantes, que podem ser escoriantes, que podem ser abrasivas. Choques mecânicos, né, com estruturas, então a estrutura ela já existe, então o colaborador ele pode ter ali um choque mecânico também. Contato com superfícies aquecidas, então muitas das vezes o material ele está aquecido por conta do processo dele natural, e aí por uma questão de desatenção ele pode ter aí também um contato direto com esse material aquecido, e isso gerar um problema mais para frente, né, queimaduras, primeiro, segundo grau, enfim. A manipulação de produtos químicos, que é um trabalho que a gente vem fazendo aí bem fortemente, né? Todo produto aqui a gente precisa ter a ficha de segurança do produto. Hoje a gente não trabalha mais com produto que não vem essas fichas, né? E é uma obrigatoriedade, inclusive, do fornecedor. Se porventura ele não trouxesse, ele não ceder esse material para a gente, esse produto ele nem entra na empresa. Só que claro que antes de tudo isso, a equipe de segurança faz um trabalho prévio ali para poder identificar dentro das condições daquele produto químico, fazendo a leitura, obviamente, das fichas, o quanto que ele pode ser nocivo para a nossa equipe. E aí, depender das condicionantes, esse produto ele também não é validado para fazer compra e adentrar na nossa organização. Atropelamento e colisões é uma coisa comum, né? Não era para ser comum, mas acontece. Às vezes o cliente ele adentra na via, e claro que aqui a gente não está falando de acidente dentro
do nosso sistema para os nossos colaboradores. Claro que o nosso colaborador ele também está exposto quando ele precisa acessar a via e por uma falta de comunicação com o centro de controle, isso pode gerar uma condição de risco e gerar um atropelamento, uma colisão, né, entre outros veículos que são colocados na via, né, os equipamentos rodoferroviários. E se não tiver aquela comunicação prévia que está inclusive nas nossas APRs, né, as nossas análises preliminares de risco, para que a gente possa garantir que esse tipo de incidente ou acidente ele não aconteça dentro da nossa organização. E por fim, um dos nossos carros-chefes aí, né, circuitos e equipamentos energizados. Então todo o sistema ele é energizado o tempo todo, 24 horas. Então somente lá na noite, né, meia-noite, por exemplo, que o sistema é desenergizado, para que a equipe possa fazer as manutenções habituais, as preventivas, as corretivas. Mas durante o dia faz-se necessário aquela comunicação do time da manutenção, que precisa fazer uma intervenção, aí aciona a equipe da segurança do trabalho para que a gente possa fazer aquela avaliação bacana e garantir que dessa forma o circuito ele fique desenergizado ou utilizar outras formas de trabalhar num local que ainda que seja energizado, mas que tenha uma certa distância. Mas claro que tudo isso é muito bem pensado, existem APRs que falam sobre isso, nós temos os procedimentos operacionais, nós temos as instruções técnicas, mas só que nada disso é tão importante quanto aquela avaliação em campo que a gente vai fazer para poder garantir que realmente aquele momento, aquele local, aquela área específica não traga aí nenhum tipo de risco primordial para o nosso colaborador, tá? E aí, pessoal, essa foi a minha participação, foi a minha colaboração aí dentro desse congresso online. Mais uma vez agradeço aí ao Lucas, valeu, certo? Agradeço os colegas aí que puderam assistir, compartilhar esse conhecimento. E fique com Deus, muito obrigado, um abraço e até a próxima.